Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal da Cogiteria. Eu sou o André e hoje eu vou te explicar o que é o desenvolvimento back-end. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar o que é o back-end, quais tecnologias a gente utiliza no back-end e como é que a pessoa desenvolvedora back-end trabalha no dia a dia. Primeiramente então, vamos entender o que é o back-end, né? Bom, quando a gente aperta o interruptor da nossa casa para ligar a luz, a nossa luz acende, porém a gente não sabe exatamente o que faz a nossa luz ligar, né? A gente não sabe o que está acontecendo ali por detrás das nossas paredes. E no dia a dia, quando a gente acessa um site, é a mesma coisa. Apesar de quando a gente preenche o nosso formulário, a gente está tendo algum resultado na nossa tela, está acontecendo muito mais coisas ali por debaixo dos panos. Também quando a gente aperta para colocar alguma coisa no nosso carrinho, ou a gente interage com algum tipo de botão na nossa tela, está acontecendo várias coisas por debaixo dos panos. E é exatamente isso que a pessoa que desenvolve back-end se responsabiliza. A pessoa que trabalha com back-end, então, ela se responsabiliza por toda a lógica de negócio da nossa aplicação. Tudo isso se concentra no back-end. Também trabalha com autorização, autenticação, interações com o banco de dados, entre diversas outras coisas no dia a dia. Dito isso, então, já dá para a gente presumir que no back-end a gente tem diversas funções críticas que a pessoa que está desenvolvendo precisa lidar. E agora que já entendeu o conceito do que é o back-end, a gente precisa então saber quais ferramentas a gente utiliza no dia a dia para a gente poder construir o nosso back-end. Então, as linguagens mais comuns e populares no dia a dia de desenvolvimento é o Node, que é baseado em JavaScript. Também a gente tem o PHP, o Java, Golang, Rust, entre muitas outras ferramentas. Também a gente não pode deixar de mencionar o Python, que hoje em dia a gente tem muitos recursos que facilitam o desenvolvimento do nosso back-end em Python. E além da linguagem, a gente precisa então também compreender diversos outros conceitos ali dentro do desenvolvimento back-end. Por exemplo, banco de dados, autenticação, autorização, hospedagem e criação de APIs. São exemplos e recursos que a gente utiliza muito no dia a dia no desenvolvimento do back-end. E além disso, também tem diversos outros conceitos que são muito importantes, porém a gente não vai mencionar aqui no momento, porque já é alguma coisa um pouco mais avançada. Bom, e agora que já entendeu sobre o conceito e as ferramentas que a gente pode utilizar para a construção do nosso back-end, a gente precisa então entender onde que o back-end se encaixa no ciclo de desenvolvimento de software. O back-end também está muito presente nas outras etapas aqui do desenvolvimento de software, principalmente em empresas pequenas, onde normalmente a gente acaba não tendo aquela pessoa que planeja, ou também a pessoa que arquiteta o sistema, e também alguma pessoa específica para implantar aquilo que foi desenvolvido no nosso servidor, lá na nossa nuvem. E o que acontece? A gente acaba então que a pessoa que desenvolve back-end, ela acaba participando de todas as etapas, planejando ali com o time, depois modelando como é que vai ficar toda a base de dados, e aí então começando a desenvolver. E depois que a gente desenvolve, a gente precisa colocar isso para funcionar no ar. E essa mesma pessoa do back-end acaba fazendo a implantação desse código lá na nossa nuvem. E também não podemos esquecer que a pessoa que desenvolve back-end, ela também é responsável por criar os testes e depois dar manutenção em tudo isso que for feito. E assim a gente tem ativamente a participação da pessoa que desenvolve back-end em todo o ciclo de desenvolvimento de software. Já citei aqui alguns conceitos que a gente precisa compreender para mexer no back-end, mas agora vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, a gente precisa então escolher uma linguagem de programação que funcione no back-end. Por exemplo, eu escolheria o Node. Tem uma facilidade muito grande e já tem bastante recurso em português disponível na internet. Por que o Node, né? Bom, a gente já começa ali o front-end, então, mexendo um pouco com o JavaScript. Então, nada mais fácil do que a gente pegar uma linguagem que a gente já conhece, que a gente já está mexendo, e trazer ela para um conceito que a gente não conhece ainda. Vai facilitar muito o nosso caminho. Então, para desenvolver o nosso back-end, a gente vai utilizar o Node. Porém, a gente não vai acabar escrevendo todo o código ali na mão. Hoje em dia, já tem muito recurso pronto na internet e já tem muitas ferramentas prontas também para a gente utilizar para poder desenvolver o nosso back-end. E é isso que a gente vai fazer com o Node. Eu escolheria então o Express para a gente começar a construir o nosso back-end. Ou seja, a gente vai utilizar o Node com o Express para a gente possibilitar que outros sistemas, por exemplo, o nosso front-end, se conecte no nosso back-end, para a gente poder então
fazer nossas requisições, a gente conseguir acessar o nosso banco de dados e a gente conseguir interagir entre o back-end com o front-end da nossa aplicação. Mas antes de a gente conseguir fazer essa baita proeza, a gente precisa então compreender como é que a web funciona. Ou seja, a gente precisa entender sobre métodos HTTP e a gente precisa então também compreender como é que funciona o HTTP e o HTTPS. Além disso também tem os status code. E não podemos deixar de mencionar que a gente precisa compreender como é que funciona as URLs e as URIs. Então, para possibilitar que nosso sistema conecte nosso front-end com o back-end, a gente precisa compreender os conceitos de API, que no final das contas é simplesmente um sistema chamando o nosso sistema. No caso, o nosso back-end está sendo chamado de algum lugar externo a partir da nossa API. Mas agora que a gente já começou a mexer com a API, o que a nossa API vai fazer, né? Bom, no final das contas, o que acontece normalmente é que a gente precisa que o nosso back-end acesse o banco de dados, ou seja, a gente precisa compreender conceitos de banco de dados. A gente precisa compreender como é que a gente pode fazer uma query, a gente consegue fazer uma consulta no banco de dados e aí a gente pegar os dados que veio do banco, trabalhar no nosso back-end e aí devolver para o sistema externo. E com isso, a gente já consegue então fazer muita coisa legal no nosso back-end. Então, retomando aqui, a gente precisa então ter uma linguagem de programação, a gente precisa entender sobre conceitos de como a web funciona e depois a gente precisa criar uma API e, além disso, o nosso sistema precisa conseguir interagir com o banco de dados. Então, a gente vai buscar os dados do nosso banco e aí a nossa aplicação do back-end vai processar e trabalhar em cima desses dados e aí a gente vai retornar esses dados para outro sistema utilizando a nossa API. E aí, claro, né, se vocês quiserem compreender um pouco mais sobre banco de dados e compreender um pouco mais sobre API, deixa aqui no comentário para eu saber, para eu poder trazer esse conteúdo para vocês e a gente acabar compreendendo como é que funciona todos esses conceitos, que cada um desses conceitos tem muita coisa para a gente descobrir ainda. E agora que eu já falei um montão de coisa aqui para vocês, já deu para perceber que o nosso back-end, de fato, ele é crucial na nossa aplicação. Ou seja, a pessoa que desenvolve o back-end, ela é responsável por toda a camada de negócio da aplicação. Ou seja, é onde concentra tudo que a nossa aplicação pode, não pode fazer. E também quem pode e quem não pode fazer essas coisas dentro do nosso sistema, é tudo realizado no nosso back-end. Em outras palavras, sem o nosso back-end, o nosso front-end é só uma casca. A gente não consegue fazer nada no nosso front-end, a gente não consegue buscar dados de uma pessoa, a gente não consegue dar autorização e remover a autorização dessa pessoa se a gente não tiver um back-end para se conectar com o nosso banco de dados e aí então conectar a nossa aplicação do front-end no nosso back-end. Mas de quanto é que uma pessoa que desenvolve back-end, que precisa saber uma grande quantidade de coisas, ganha, né? No Brasil, baseado em pesquisas, o salário de uma pessoa back-end pode variar entre 3 a 8 mil reais. Mas, dependendo de quanto você sabe, dependendo de quanta experiência você tem, esse salário pode chegar a níveis muito maiores. Então, isso aqui é apenas uma média do mercado brasileiro. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui nos comentários para eu saber. Compartilha com a pessoa que você acha que precisa saber sobre desenvolvimento back-end. E, claro, se inscreve no canal para a gente poder continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Tchau!